Marlon, onde eu instalo a minha indústria no Paraguai? Essa é uma das perguntas mais sérias que você pode ter quando você começa o planejamento de trazer a sua linha de produção para cá. E é muito comum, eu vejo, que muita gente faz um monte de pergunta sobre benefício fiscal, maquila, contabilidade, imposto, mão de obra, energia elétrica, processo trabalhista e deixa sempre por último ou menospreza o valor que tem escolher bem o endereço de onde você vai implementar a tua empresa. Tem muito industrial vindo para cá falando assim, poxa, se o objetivo da minha indústria é baixar custo de produção, eu vou para onde o terreno é mais barato ou eu vou onde eu pago menos logística. Isso no médio e longo prazo pode ter um valor muito ruim ou até fazer com que o seu negócio não dê certo. Então não é à toa que tem muita gente que inicia o projeto de maquila, desiste no meio ou até que o projeto aprovado depois não continua a fábrica. Muita gente não sabe desse dado. Mas eu quero, inclusive, trazer para vocês quantas pessoas tentaram começar um projeto de maquila no Paraguai e depois desistiram. Então, neste vídeo, para você que está pensando em montar uma linha de produção, uma indústria aqui no Paraguai, eu quero responder perguntas bem específicas dos industriais, mas esse é um vídeo focado principalmente para você refletir sobre onde é o melhor local para você implementar a tua indústria e desmistificar um pouco essa situação do parece que todo mundo só olha para o departamento, para o estado, né, de Alto Paraná, onde tem Ciudad del Este, Mingaguaçu, Hernandárias, Presidente Franco, que inclusive não é indicação do Grupo Romper, a cidade de Presidente Franco, e eu falo por que mais à frente. Por que será que só se fala daquele local? Será que é falta de conhecimento? Será que estão querendo induzir? Será que estão querendo vender lote para o industrial? Será que não tem lugares melhores para você e para o seu ramo? É sobre isso que a gente fala nesse vídeo. Existem algumas perguntas que eu não vou dizer que são erradas, mas que são as perguntas que a gente mais recebe e ela sempre está ligada. Marlon, onde o metro quadrado é barato aí no Paraguai? Eu entendo vocês. Nós sempre se guiamos pelo lucro. O número tem que fechar. Só que metro quadrado barato muitas vezes pode vir com outros problemas. Falta de infraestrutura, falta de mão de obra, criminalidade alta, entre outras coisas. Mas vocês também vão perceber que aqui no Paraguai, com esse boom imigratório, com esse boom de indústrias brasileiras querendo vir, agora nós também temos a pegadinha do metro quadrado caro, alta criminalidade e falta de mão de obra num mesmo espaço. A gente descobre isso nesse vídeo. E com dados oficiais. Quem que é esse maluco aí que está passando esse vídeo para mim, que sou industrial? Meu nome é Marlon Orihai, sou dono da maior empresa de imigração do Paraguai, também somos escritório de contabilidade, estamos finalizando a implementação da assessoria jurídica e eu ajudo algumas indústrias em certas partes da implementação a implementar as suas indústrias. A novidade é que agora o Marlon também está implementando uma indústria aqui em Departamento Central. Então é skin the game. Além de ajudar você, eu também implemento para mim uma indústria. E nós temos agora um novo projeto do Grupo Romper que se chama Indústria Paraguai, industriapi.com. O que vocês estão vendo aí, o que está no ar hoje é um protótipo, mas vocês vão ver que os dados que a gente tem na mão mudam muito a sua visão. Porque a gente não pode ficar só refém do que o influencer ou do que quem está na frente da câmera fala para a gente. Nós temos que ser guiados pelos dados oficiais do governo. E é isso que nesse vídeo eu trago para você. O misto entre o que o Marlon está vivendo na pele e os dados oficiais do governo. Tenho certeza que no final desse vídeo você vai ter muito mais munição para escolher melhor onde colocar a tua planta industrial aqui no Paraguai. Show de bola? Vamos lá. Então, ao invés de você perguntar onde é mais barato, eu quero que você se pergunte e que você lembre sempre da principal pergunta, que é onde já existe, onde o meu setor, onde a galera do meu ramo está instalada no Paraguai, tá? E por quê? Porque aqui no Paraguai nós temos 29.700 indústrias. Nós não temos só as maquileiras, que são em torno de 339, até esses dias 322 projetos em andamento, agora 339. 29.700 indústrias. Então é muito mais fácil você se apoiar nesse número do onde já está a galera que produz o que eu produzo. Por quê? Porque existe um motivo atrás disso. Mão de obra, logística, maior número de fornecedores de matéria-prima, maior número de prestadores de serviço para a minha indústria.
Qual é a facilidade que essa galera está tendo naquela região e por que que eles estão naquela região? Já parou para pensar nisso? Será que você é tão... Ah, não, mas eu estou levando um negócio que naquela região eu vou ser novo. Será que ser novo não é sofrer do zero? Quem ganha mais dinheiro? Quem copia ou quem inova? E vale a pena inovar se você vende para fora? Por exemplo, não, Marlon, mas eu produzo e vendo tudo para o exterior, tudo para exportação. Beleza. Se você não tem que competir, você pode montar a indústria do lado de uma outra indústria que já está aqui no Paraguai. Inclusive, você vai ter vários benefícios por isso, porque o cara já sofreu, ele já pagou a ANDE para puxar a energia elétrica do jeito que você precisa. Ali naquela região, o fornecedor já está acostumado a levar para ele, a logística dele provavelmente já está toda feita e ele pagou para essa logística existir muitas vezes. Então, a principal pergunta não é onde é mais barato, é onde a galera do meu ramo, do meu setor, já está atuando, porque muitas vezes essa galera já pagou para estas coisas acontecer. Já pagou por infraestrutura, já solicitou para o governo uma rodovia, já solicitou para a ANDE que passasse energia elétrica um pouco melhor, ou um transformador, ou um trafo, entendeu? Então é muito melhor a gente pegar o caminho andando do que a gente fazer o caminho do zero. Muita gente quer ser o pioneiro, né, Mar? Não, estou levando para o Paraguai uma coisa que não existe, e a pessoa acha que isso é bom. Depois de alguns anos fazendo o que a gente faz aqui, isso não é bom. Inclusive, eu não pego esse tipo de assessoria na maioria das vezes para fazer, porque eu sei que isso é uma jeba, isso é um problema. Porque quando você fala assim, Marlon, mas eu faço... Não, eu vou fazer chicote elétrico para caminhonete, para trator. Eu falo, show de bola. A galera tá tudo aqui em Mariano, em Luque, as maiores empresas que já trabalham com isso. Já estão... Então, assim, eu sei que o projeto é executável, eu sei que dá para fazer... Eu sei o que esperar da MADES, da licença ambiental, eu sei o que fazer. Agora, quando você fala assim, não, Marco, estou levando uma inovação que não existe. Aí é tudo do zero, é tudo mais trabalhoso, entendeu? É mais difícil, principalmente no Paraguai, que está começando esse boom migratório. É muito melhor para quem é o próximo do que para quem é pioneiro. Marlon, mas ser pioneiro pode dar muito dinheiro? Pode. Via de regra no mercado, o pioneiro só sofre mais, mas ganha dinheiro quem copia. Essa é a regra aí que a gente tem que... A gente pode não gostar dela, mas essa é a regra. Beleza. Quero convidar vocês novamente a entrar lá em valorparaguai.com, que é o nosso site de notícias, romper.global, que é o site para você fechar negócio com o Marlon, contratar consultoria, contratar imigração, contratar escritório de contabilidade e, logo, logo, industriapi.com para você saber mais sobre as indústrias. Ok, vamos bater um papo e vamos deixar claro uma coisa e uma verdade sobre a lei de Maquila. A lei de Maquila não é para todo mundo. Eu sei que tem muito influencer arrotando e gritando 1% de imposto, mas eu vou deixar um dado para vocês ver que a lei de Maquila talvez realmente não funcione para todos. E o dado mais importante que o Marlão pode passar para vocês é: quantas indústrias existem hoje? Número do Ministério de Indústria e Comércio, 29.700 e uns quebradinhos. Quantas indústrias usando o benefício de Maquila em funcionamento hoje? 339. Eu acho que esse número fala muito bem sobre, será que Maquila é o ideal para todo mundo? Nós temos aí 1,2% de todas as indústrias do país, inclusive algumas que trabalham só com exportação que não usam Maquila. Então, assim, toma cuidado, pessoal, porque não existe só Maquila, não existe só pagar 1% no tributo único de Maquila. Nós temos a lei 7548, que substituiu a 60/90, que também é muito interessante, mas você precisa de um investimento muito alto. Nós temos uma, até eu anotei aqui que essa daqui eu nunca fiz, que é da Ensamblaje, que é a montagem de equipamento elétrico. Nós temos a Zona Franca, e várias zonas francas estão sendo mapeadas e surgindo no Paraguai. O próprio ministro da Indústria deixou isso claro. E nós temos, é lógico, o regime geral, tá? A maioria das indústrias do Paraguai é regime geral e quando exporta, com selo de origem Mercosul. Esse é o combo top master que paga pouca tributação, tem menos fiscalização, pode vender no mercado interno, pode vender no mercado externo, não precisa de aprovação a cada produto novo que você cria. Então, regime geral com selo de origem Mercosul. Esse é o combo que a maioria das indústrias que ganham dinheiro aqui no Paraguai tem. Algumas, quando é só mercado interno, só regime geral. Contabilidade mais fácil, menos burocracia,
menos licenças, menos fiscalização. Galera, então vamos começar a falar agora por regiões. E é óbvio que eu vou desmistificar muita coisa na cabeça de vocês aqui e vocês vão falar, cara, eu não tinha pensado nisso. E vamos falar de Grande Assunção, que é composto pela capital, Assunção, e região metropolitana. Então, Assunção engoliu as outras cidades, assim como Curitiba tem a região metropolitana de Curitiba, São Paulo tem a região metropolitana de São Paulo. Aconteceu o mesmo aqui no Paraguai, em torno da capital Assunção. Essa região metropolitana, ela tem N fatores que você deveria ficar de olho nela. Por quê? Porque a maioria da população, a maioria do dinheiro, o PIB alto e as grandes indústrias, a maioria estão aqui. E isso traz muito benefício para quem entende esse número. Então, se você ficar de olho só no que estão te falando, no que estão te empurrando, sem entender números que eu vou te passar agora nesse quadro, olha como a gente é. 4 em cada 10 paraguaios vivem em Grande Assunção. Maior mercado consumidor e maior pool de mão de obra e maior PIB do país. Vamos lá, vamos fazer uma comparação direta que depois lá no final desse vídeo do YouTube a gente até vai ter em colunas aqui algumas comparações. Se eu pegar hoje Ciudad del Oeste, Ingaguaçu, Hernandárias e Presidente Franco, que é onde a maioria da galera brasileira está olhando para colocar indústria, nós temos ali 400 mil pessoas. Tá? Então você tem 400 mil pessoas ali onde a galera fica de olho. Se eu falo no departamento se eu falar Grande Assunção, que é a região metropolitana de Assunção e as cidades em volta, Olímpio, Mariano, Itaguá, Itá, né, entre outras, Luque, cara, a gente está falando de 2.400.000 habitantes. Então, assim, olha como o pool de mão de obra, como é muito mais fácil você encontrar mão de obra aqui do que lá. Veja como os dados começam a derrubar algumas coisas na nossa cabeça e falar, não, faz sentido talvez andar 330 quilômetros a mais num asfalto duplo, bom para danar, daqui até Cidade do Leste, porque talvez faça mais sentido eu gastar um pouco mais com logística, mas eu não ficar com 150, 200 vagas em aberto que eu não consigo contratar na minha linha de produção. Ou não. Mesmo Maquila, todo mundo associa Maquila ao departamento de Alto Paraná, por causa da Ciudad del Oeste, Ingaguaçu e aquela região, mas vocês vão perceber que aquela região ganha muito pouco. 38% das indústrias maquileiras estão aqui. Tá? Um outro dado legal para vocês entenderem que só brasileiro tem esse tesão pela palavra maquila, 70% das indústrias paraguaias montadas como maquileiras são de capital brasileiro. Por quê? Porque a maioria dos gringos, como eu falei, usa outros modelos, porque maquila nem sempre é o melhor. E quando a gente fala aqui de Grande Assunção, é óbvio que a gente tem que dar foco. Número 1, em mão de obra. Por quê? Maior pool, maior quantidade de população, então você consegue negociar melhor. Número 2, educação, cursos técnicos de torneiro mecânico, costureira, TI, informática, advocacia, engenharia. Esses cursos estão em grande quantidade, em sua maioria, aqui em Grande Assunção, enquanto lá naquela região de fronteira se tem só faculdade de medicina para vender para brasileiro. Se você precisa de outros tipos de mão de obra especializada, aqui é mais fácil. Uma logística um pouco mais completa. Nós temos o aeroporto, que erroneamente em alguns vídeos eu falei que era de Mariano, mas é porque ele fica tão no meio ali, entre Mariano e Luque, que eu achei que o aeroporto era aqui da minha cidade, era de Mariano, mas não é. O aeroporto oficialmente fica em Luque aqui, tá? Mas é pertinho aqui de casa, 15 minutinhos aqui de casa o aeroporto. Eu moro em Mariano Roque Alonso. Então aqui, se você precisa de DHL, de FedEx, se você precisa sempre de técnicos, se você precisa viajar muito, você tem um aeroporto internacional. Ah, Marlon, mas lá na região de fronteira, Foz também tem. Mas lá na região de fronteira você tem que atravessar a ponte, que às vezes demora 2 horas para ir, 2 horas para vir, às vezes está interditada, porque vários protestos, vários problemas. Você sempre vai estar passando a tua bagagem, todas as tuas coisas ali. Você pode cair na Polícia Federal, tem que estar com a nota fiscal das coisas que estão contigo. Então, eu não gosto daquele ida e vinda. Quando a gente fala de Assunção, a gente tem que lembrar da parte logística industrial.
Comentei sobre o aeroporto, que fica em Luque. A gente tem que lembrar que aqui a gente tem portos fluviais em Vileta, em Puerto Fênix e aqui em Mariano, onde o Marlon mora. Temos a hidrovia Paraguai-Paraná. Quando a gente fala de segurança, nós temos uma taxa de homicídio em Cidade del Este de 19 homicídios para cada 100 mil habitantes, enquanto aqui em Grande Assunção, 3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Aqui a gente tem um destaque para o cinturão industrial. Eu gostaria de dar destaque aqui para a cidade de Itá e Itaguá, que são metros quadrados muito baratos, muito bons de mão de obra. Inclusive, eu tive em Itá agora esses dias na Kingspan. Gabriel, coloca umas fotos aí da nossa visita. Fábrica fantástica, gigantesca. Foram 25 milhões de dólares investidos ali. Começaram agora em 2025, se eu não me engano. 16.500 metros de área construída, mais de 90 mil metros de terreno. Gigantesco. Os equipamentos vieram todos da Itália. Muito legal a produção deles. Eles abrem para visita técnica. Tem brasileiro, precisa estar construindo teu galpão, precisa comprar algo, parede, teto, divisória, vai lá negociar com o pessoal. Tem atendimento em português, se eu não me engano, tem atendimento em inglês, tem atendimento em espanhol. Marlon, para quem é o departamento de Assunção, né, Grande Assunção? Cara, eu acho que o departamento de Assunção é para todo mundo. Para todo mundo. Cara, o sócio ou o dono vai vir morar aqui. Maior quantidade de escolas, maior quantidade de hospitais, shopping center. Eu tenho tanto a vida beira-mar igual a vida beira-rio, né, de Encarnação. Posso morar em São Bernardino, posso morar aqui em Mariano, do lado do rio. Não, eu quero uma vida mais corrida, eu quero mais balada. Pô, vai morar ali em Assunção. Não, eu quero uma... Então, assim, o Grande Assunção, ela tem um quê de tudo a 1 hora de você. Todo tipo de vida que você escolher, você tem aqui em Grande Assunção, sem ter a limitação do quando eu preciso estar longe. Então, por exemplo, se você mora em Encarnação, ou monta sua indústria em Encarnação e precisa de um aeroporto internacional, você não tem. Você tem ele a 6 horas e meia, 4 horas de você. Aqui você tem a 15, 20 minutos, 1 hora no máximo, né? Então eu gosto muito daqui. Número de habitantes, 2,35 milhões de habitantes. Tá? 38% do país vive aqui. 54% das manufaturas do país. Então, ou seja, na verdade, esse número aqui, no número do Indústria PI, rapaziada, já está 57%, quase 60% das indústrias são aqui. Mas, aqui no nosso relatório saiu 54%, na última pesquisa aqui do Ministério da Indústria, vamos deixar 54%. Mas nós temos aí quase 50% de todas as indústrias aqui. A taxa de homicídio, 6,2 quando a gente engloba todo o departamento, mas se você pega só Assunção, é de 3 para cada 100 mil. E temos ali, eu quero dar destaque na Kingspan, né, um investimento de 25 milhões de dólares em 2025. Show de bola? Legal. Agora vamos para o departamento que é o queridinho, que é onde os brasileiros mais prestam atenção, que é Alto Paraná, região de fronteira. A gente chama lá de capital da maquila, tá? Enquanto 38% das indústrias de maquila estão aqui em Grande Assunção, lá nós temos 47% das indústrias de maquila. Então, daquelas 339 indústrias de maquila, 47% estão lá no departamento de Alto Paraná, né, que fica ali nas cidades de Cidade del Oeste, Mingaguaçu, Hernandárias, Presidente Franco. Cidade del Oeste, Hernandárias e Mingaguaçu é quase que um triângulo onde tem mais foco. O pessoal começou a olhar um pouquinho mais agora para Presidente Franco, mas nós temos industriais e amigos que estão lá que relataram que ali a segurança não é legal, principalmente para os galpões, principalmente para as indústrias. Isso não é um dado oficial, isso é uma vivência que a gente tem. Então, a princípio, eu não implementaria em Presidente Franco, porque dizem que a segurança de Presidente Franco tem sido mais crítica, tem sido pior do que outros lugares ali. Se fosse para mim falar assim, Marlon, eu preciso estar do lado da fronteira e eu quero estar naquela região. Destas cidades que você citou, onde você implementaria? Organização e baixa criminalidade? Hernandárias. Metro quadrado barato? Mingaguaçu. Facilidade e apoio governamental? Cidade del Oeste. E Zona Franca também, a gente não pode esquecer disso. Então, dessas 3, você tem aí esse jogo de cintura de escolher entre essas coisas que eu falei para você. O que é que ganha lá naquela região? Tem 2 coisas que são imbatíveis lá naquela região. Número 1, eficiência energética, colada na Itaipu.
e o quadro de energia, as torres, toda essa parte energética daquela região, ela tende a ser melhor. Porém, os industriais que nós temos, que já estão implementados em Mingaguaçu e em Cidade Oeste, reclamam da mesma coisa que os industriais que nós temos aqui em Grande Assunção, que é 1 ou 2 vezes no mês, cai energia, eu tenho que ter o gerador a diesel, ou eu tenho que ter uma plaquinha solar, umas baterias, ou a minha produção para 1 ou 2 vezes no mês. Tendo em vista isso, essa questão de eficiência energética meio que cai por terra, porque se lá eles estão passando os mesmos problemas que cá, antes eu achava que por ser do lado da Itaipu e pela Itaipu estar muito mais presente na vida da Andi lá naquela região, eu achava que a estrutura elétrica daquela região era melhor. Eu vou manter ainda a estrutura energética porque está do lado da Itaipu como ponto lá, mas isso tem caído por terra aqui na nossa cabeça, tá? Mas tem uma coisa que a gente não pode tirar daquela região: logística para o Brasil, porque está colado no Brasil. O que muda? Se a tua produção, se você escoa muito, se você produz algo muito grande, muito pesado e principalmente em muita quantidade, você vai ver que talvez valha a pena pôr na ponta da caneta o cálculo da logística. Que mais? Maior facilidade de encontrar mão de obra em português, isso eu tenho que relatar, que você vai conseguir mais naquela região. Acho que é isso, galera. Acho que os benefícios daquela região que eu vejo são esses. Malefícios daquela região: criminalidade alta, uberização da mão de obra. Quando eu falo em uberização da mão de obra é o quê? Pô, se o cara não está feliz na fábrica, ali na tua linha de produção, ele está do lado da ponte, ele pega a motinha, o carrinho dele e vai atravessar Muamba, vai atravessar Turista, né? Isso, por exemplo, não tem em outras partes do Paraguai e você tem que prestar atenção nisso. Uma dificuldade um pouco maior de contratação, principalmente de mão de obra técnica, porque, como eu disse, a maioria dos cursos técnicos estão aqui no departamento de Grande Assunção. Então, quando você precisa, preciso de um torneiro mecânico, preciso de costureira, preciso de um cara que entende um pouco mais de eletrônica, você vai ter essa dificuldade de contratação lá. E tem uma dificuldade adicional que eu colocaria aqui, que é que eu passei isso na pele, na implementação de uma indústria que a gente acompanhou, que foi o engenheiro do industrial brasileiro ia vir para cá e veio, só que ele falou para o patrão, falou, se for para morar em Cidade Oeste, eu não vou, acha outro. Justo porque região de fronteira, tudo aquilo que a gente já sabe. Então eles tiveram que vir para cá e se implementaram aqui em Límpio, que é um pouco à frente de Mariano, porque o engenheiro-chefe que veio tocar a indústria falou, não, eu não tenho problema de ir para o Paraguai, mas eu não vou morar num lugar que tem uma criminalidade um pouco mais alta, que não tem tanta infraestrutura para minha família. Então, uma das coisas que a gente sempre indica é, se o dono ou um dos sócios ou o engenheiro-chefe não está disposto a ficar longe de grandes franquias, grandes shopping centers, grandes hospitais, grandes escolas, ele quer ter aeroporto na cidade dele para viajar, para receber visita, entre outras coisas, às vezes você vai sim ter que pagar esses 330 quilômetros de logística para essa pessoa ter esse acesso. Agora, Marlon, todas as maquilas estão lá, e eu acho que o número é muito próximo, 47% lá, 38% cá, acho que o número é muito próximo e o que vale a pena é você pensar nessas outras questões. Então, o que sempre fica aqui? Entre a capital e a fronteira, tem mais lugares que ninguém fala e eu quero, nesse vídeo, falar de outros lugares, não quero só deixar essa disputa agora aqui entre a fronteira e aqui Grande Assunção. Cara, e eu vou dar destaque para um lugar bonitinho, viu? Vou dar destaque para um lugar que tem me surpreendido. Esses dias a gente fez a visita, foi buscar galpão para um cliente nosso lá, e eu me surpreendi demais, porque há 2 anos atrás, esse lugar não era assim, cara. E vocês vão ver muito isso no Paraguai, vocês vão ver que você fica 1 ano, 2 sem passar em algum lugar, depois você passa e o negócio está renovado, está cheio de franquia, está com a estrada nova. É uma loucura, é uma loucura. Caaguazú é assim, tá? Vocês passam por ela, vindo na ruta duplicada lá de Cidade do Leste, aqui para Assunção, e a cidade é bonitinha, já tem até um McDonald's lá, bom de metro quadrado, bom de mão de obra. Então a gente vem ali pela PY02, assim como no Brasil a gente tem a BR, né, que são as nossas rodovias, aqui a gente tem as PY. Quando você vem de CDE para cá,
para Assunção, vocês vão passar por Caguaçu Azul. E vocês vão olhar e vocês vão falar, poxa, que cidade limpinha, que cidade organizada. Mas muito mais que isso, metro quadrado bom, boa quantidade de população, que inclusive está num crescimento acelerado, ok? 430 mil habitantes, é a quarta maior do país, ok? Ou seja, a gente tem gente disponível, a gente tem lá algumas escolas técnicas, algumas formações técnicas, vocação agroindustrial e processamento. Então, madeira, mandioca, grão, laticínio, mas nós temos um cliente de autopeças que já sinalizou para a gente que está a fim de ir para lá. Tá? Gostou muito da cidade, gostou inclusive para morar e principalmente gostou desse meio termo. Falou, Mar, mas eu estou no meio, eu estou perto dos benefícios de Grande Assunção, que é o hospital, que é aeroporto, eu estou perto de cidade de CDE, né, para comprar bugiganga, comprar iPhone, para ir para Foz, para ir comprar café lá no Mufatão quando eu preciso, entendeu? Então, ela está ganhando esse destaque, ela está longe da criminalidade da fronteira, entende? Então, Caguaçu Azul está ganhando muito destaque, eu acho que é uma cidade que a gente tem que ficar muito de olho para duas coisas aqui, nesse exato momento e nesse crescimento que o Paraguai está passando. Número 1, mercado imobiliário. Ninguém está de olho lá. O pessoal ainda está muito baixo, então o metro quadrado está bom. E número 2, industrial. Mas tem pouco parque industrial pronto, então você tem que construir. Geralmente você vai ter dificuldade de encontrar galpão ali, porque a gente teve dificuldade nos dias que a gente está lá. O que pode ser uma oportunidade para quem constrói galpão. Legal, próximo lugar que a gente tem que ficar de olho e que faz sentido para alguns industriais. Cidade de Concepción com um combo. O combo chamado Rota Bioceânica. Final do ano agora o Marlon está juntando uma galera para ir comprar fazenda, né? Estâncias a gente chama aqui no Paraguai, lá no Chaco. E a gente também quer conhecer a Rota Bioceânica. Essa é uma aposta mais de futuro, tá? Essa não é tá crescendo agora, tá explodindo nesse momento. Concepción com o combo Rota Bioceânica é uma aposta mais de futuro que vai crescer, que vai acontecer, que já está acontecendo, mas que eu acho que demora um pouco mais para a rentabilidade vir assim a curto prazo. A ponte bioceânica já uniu as duas margens agora em junho de 2026, é a notícia que a gente tem, então a gente acredita que agora a entrega prevista é para o segundo semestre de 2026, a gente tem praticamente a Rota Bioceânica entregue e funcionando. Galera, o que faz a Rota Bioceânica? A Rota Bioceânica, ela liga o Atlântico ao Pacífico. Então você vai ver que a gente tem essa ligação lá dos portos do Brasil, passando por dentro do Paraguai até os portos do Chile. Inclusive é por lá agora que vai vir os carros do Chile, que tanto vem aqui vender no Paraguai. Muita gente não sabe, mas os carros que vêm do Japão e da Coreia do Sul param lá em Iquique, no Chile, e daí de Iquique vem aqui para o Paraguai. Vamos lá, se você é do agro, vale a pena você olhar qual o problema coisas boas e coisas ruins. Pô, Marlon, eu sou construtora de galpão, eu quero construir galpão para depósito. Fique de olho nessas duas, na Bioceânica e em Concepción. Marlon, eu sou um cara do agro, fique de olho nesta região. A gente, inclusive, tem... rapaziada, procurem a notícia da Paracel. A Paracel está construindo em Concepción, que é uma planta gigantesca de celulose. Tá? É um lugar para a gente ficar de olho, ok? Mas ali é uma porta de quê? Pecuária, frigorífico, cimento, tá? Rio Paraguai navegável e tem a ligação com o Mato Grosso. Para quem é? Aqui eu vou ler meu rascunho aqui, porque como eu não conheço muito bem ainda, agroexportador mirando na Ásia, frigorífico, celulose por causa da floresta, insumo agrícola, logística de corredor, né? Então, ali é um perfil muito, cara, eu vou comprar hoje para guardar para o amanhã. Então, por exemplo, eu estou indo para lá, junto com alguns investidores e alguns clientes, porque a nossa ideia é essa. Eu acho que nós vamos ser a última geração de ver terras lá no Chaco a 500, 600, 700 dólares o hectare. Tá? Terra é finita, o mundo precisa de alimentação, e pelo menos no Paraguai nós vamos ser a última geração a ver este tipo de preço, e é por isso que a gente está indo para lá. Pessoal, eu não vou deixar, e eu não vou ficar sem citar, o departamento de Itapuá. Tá? Marlon, você não vai falar de Pedro Juan Cabaleiro? Não vou falar porque eu nunca vou indicar um cliente
ou tanto de imigração quanto de indústria, a ir morar num lugar que a taxa de homicídio é de 60 para cada 100 mil habitantes, que é uma taxa de criminalidade pior que países de guerra. Tá? Então, me desculpe, as pessoas honestas e boas de Pedro Juan, mas, para mim, quando eu estou chegando num país novo para imigrar, para implementar minha indústria, para ir morar, essa é uma escolha que não faz sentido. É igual você ter qualquer lugar para morar no Brasil e você ir morar no Rio de Janeiro, na parte mais criminosa do Rio de Janeiro. Essa é a escolha. Tá? Para mim não faz sentido. Então, eu não cito aqueles lugares nos meus vídeos. O pessoal fala muito bem, o pessoal fala que quem não está envolvido com os problemas daquela região não tem isso, mas eu sou um cara muito que eu gosto de opiniões, acredito no que as pessoas falam, mas eu, como empresário, eu vivo muito de dados. E os dados me falam que não. Então, por enquanto, não. Vamos lá. Itapuá, que é lá onde fica a Encarnação, o sul. Do ladinho da Argentina, para comprar um azeite de oliva, comprar um vinho Baratovski, né? Itapuá é o terceiro departamento mais populoso do Paraguai, são 450 mil pessoas. Só que vocês vão perceber que essas 450 mil pessoas estão muito divididas. Não existe uma cidade com muita concentração. A cidade que tem mais concentração é a cidade de Encarnação, que no censo de 2022 mostrava para a gente 80 mil habitantes na zona urbana. Hoje, alguns números falam para a gente em torno de 91 mil habitantes na zona urbana de Encarnação. Quando a gente fala de indústria ou de tamanho de indústria, isso me assusta um pouco. Porque quando a gente fala numa população de 91 mil pessoas, e principalmente num PIB per capita de 6 mil dólares, mão de obra especializada, né? Quantidade de mão de obra. Então, se eu sou uma indústria, por exemplo, que eu vou ter 1.000 vagas de trabalho, mas no ato eu corto o departamento de Itapuá e a cidade de Encarnação. E no ato eu escolho Grande Assunção por causa da quantidade, do pool de mão de obra que a gente tem aqui. Lembrando que desses 91 mil, nem todo mundo é mão de obra. A gente tem as crianças, os estudantes, os idosos, os doentes, entre os imigrantes, entre outras. Então eu ainda acho uma população muito pequena para receber grandes projetos industriais e também não gosto do PIB per capita, que é de 6 mil dólares. Acho que para quem tem um público, por exemplo, agora saindo um pouco dessa questão de indústria, mas não, Marlon, mas eu preciso vender coisa para rico, tá? Eu vou vender lá que o PIB per capita é 6 mil dólares, ou vou vender aqui em Assunção que o PIB per capita é 15 mil dólares. Não faz sentido, tá? Igual eu digo, muitas pessoas não gostam dos vídeos ou de alguns comentários que eu faço, justo porque eu não consigo só falar para vocês o que eu acho em cima da minha opinião, sem eu falar, cara, mas esse dado aqui está indo contra isso aqui. Esse dado aqui está me mostrando que vai dar problema essa implementação de negócio ou de indústria e que não faz sentido. E talvez seja até por isso que vocês vejam que o Grupo Romper cresce tanto e que tudo dá tão certo. Por quê? Porque mesmo as pessoas me falando algumas coisas, eu vou contra e falo, não, mas não está batendo esse cálculo. Então vocês entendem o quanto é importante nessa mudança, nessa migração, a gente se apoiar não só no que eu acho. Não dá mais para a gente fazer só vídeo aqui do Paraguai do que eu acho. E vocês vão ser altamente prejudicados pelo vídeo do eu acho, pelo vídeo do top 5 coisas, do top 10 coisas que o GPT me falou para falar nesse vídeo. É imigração, gente, é indústria. O cara vai vir para cá, vai perder dinheiro. O brasileiro vai vir para cá, vai jogar um pouco de dinheiro fora que ele tem. Vamos lá. Itapuá. Marlon, não serve para ninguém? Cara, agroindústria consolidada. Se você é do agro, pode pensar em Itapuá. Terra boa, terra fértil, água para tudo que é lado, rio legal, estrada boa para tudo que é lado, mas é agro. Ponto e acabou. Eu não montaria mais nada hoje no departamento de Itapuá. O governo está fazendo uma força enorme para a parte turística, mas a parte turística daquele departamento não vive de gringo que não seja argentino, e a Argentina está quebrada, tá? Então, é isso. Não tem nem muito que a gente falar. O que a gente tem hoje é Encarnação, que é uma cidade que eu acho legal, que eu acho bonita, mas que, ao meu ver, não tem grana. Toda aquela costaneira bonita que vocês vê lá
foi feita com dinheiro da usina de Yaceretá. Você pega o barquinho, sobe ali indo para Diolas, você vai ver que tem uma usina binacional chamada Yaceretá, que o Paraguai fez com a Argentina. Quando foi feita aquela usina, teve um benefício que agora se controla o nível da água, então não inunda mais a maior parte dos lugares, inclusive Encarnação, mas foi usado o dinheiro dessa usina para reconstruir e para criar aquela costaneira bonita. Mas quando você tira a costaneira, porque ninguém vive de costaneira, a costaneira não te dá dinheiro, não te dá salário, fica a dúvida. Se você tirar a costaneira de Encarnação, o que sobra? Muita gente também acha que eu não estou falando mal de Encarnação. O que eu estou falando aqui é, toma cuidado, porque para você não se iludir com a costaneira, para você olhar números, e o PIB per capita de Encarnação é baixo. A população de Encarnação, no censo de 2022, é de 81 mil habitantes. Desses, 50% ganha menos que um salário mínimo. Então, o que eu estou dizendo é, se você é brasileiro, tem dinheiro pra caramba, se você é gringo, tem muito dinheiro para comprar um apartamentão, ficar olhando aquele marzão bonito, que inclusive dá de vistas para Poçadas, na Argentina, e viver super bem ali, show de bola. Agora, para o coitado que precisa ganhar dinheiro, se 50% da população trabalhadora lá não ganha nem um salário mínimo, toma cuidado. Agora, rapaziada, a gente vai falar um pouco de segmento, porque uma das coisas que eu mais falo nas minhas consultorias é, cara, tenta não inventar, vamos copiar é mais barato, vamos copiar o cara que já deu certo, vamos copiar o cara que já sofreu, que já capinou o mato, já abriu a estrada para nós. Às vezes é mais barato nós pagar pedágio, consultoria é assim, ó, é mais barato pagar pedágio e andar numa estrada boa, do que comprar um jipão e andar no meio do mato. Então, quando você contrata uma assessoria, quando você contrata alguém, um consultor, é isso. Você está pagando pedágio porque ele fez isso na tua frente. Ele foi lá, capinou, fez o asfalto e agora você quer fazer isso mais rápido e gastando menos dinheiro. Contratar um bom assessor é isso. Contratar um bom consultor é isso. E eu sempre vou falar para você, cara, você quer saber onde você monta a tua indústria? Olha onde já tem galera do teu segmento. Olha onde já tem concorrente do teu segmento. Esses caras já capinaram o mato. Esses caras já abriram estrada. Tem um porquê deles estarem nesse lugar. É óbvio também que a gente não pode cegamente fazer isso. Por quê? Porque pode ser que o teu concorrente é meio burro. A verdade é essa. Ou naquela época que ele veio para cá, ele implementou lá porque existia algum motivo para estar lá, mas hoje pode ter motivos para estar cá. Então, não estou pedindo para vocês usar cegamente, se as 3, 4 indústrias que tem do meu ramo estão ali naquele quadrado, eu tenho que conseguir a quarta ponta do quadrado. Não estou falando isso. Estou falando que você tem que ter esse tino de, eu quero entender por que eles estão aqui. E agora que eu entendo por que eles estão aqui, eu quero entender por que não aqui. Vamos lá? Se o teu segmento é vestuário, têxtil ou confecção, onde é que está a grande maioria? Alto Paraná e Grande Assunção. Se o teu segmento é autopeças, né? Por exemplo, arneses de chicote, que é uma grande internacional, teu segmento deveria ser Grande Assunção. Se você está na área de metalúrgica ou metal mecânica, você tem que ficar de olho em Mariano Roque Alonso, Límpio e São Lourenço. Se você mexe com plástico injetado, Grande Assunção e CDE, né? Muito forte em Maquila, para esses ramos aí. Se você está afim de mexer com alimentos e frigorífico, você tem que ficar de olho. Vileta, Concepción e Departamento de Itapuá. Né? Inclusive, vocês vão ver ali o JBS, Minerva, a galera está indo para essas regiões aí. Se você é uma galera que quer mexer com madeira, móveis e celulose, Departamento de Itapuá, por causa dos eucaliptos lá, provavelmente, Caguaçu e Concepción. Se você está afim de mexer ou vender materiais de construção e cimento, você vai ficar de olho em Límpio, Vileta, Itá e Concepción. Se você é uma pessoa que vai mexer com químico farmacêutico, Grande Assunção. Se você é uma pessoa que vai construir eletrônicos, principalmente usando a lei da ensamblaje, CDE ou Mingaguaçu. E se você é uma empresa de serviços que quer usar Maquila, Grande Assunção. Próximo quadro, mapa da exportação. Então aqui tem um outro negócio que também define o endereço da nossa indústria. E esse negócio é, tá bom, mas para onde eu mando o que eu produzo? Porque a logística mexe nos números, né? Se você vende para o sul ou para o sudeste do Brasil, fica de olho em Grande Assunção e Alto Paraná.
Se você vende para o Centro-Oeste, fica de olho em Salto Guairá e Concepción. Se você vende para Argentina, fica de olho em Encarnación e Grande Assunção. Se você vende para Uruguai, por exemplo, a ultramar, né, Europa e Estados Unidos, fica de olho em Villeta e Grande Assunção. Sim, quem vende para os Estados Unidos geralmente está aqui em Grande Assunção, tá? Inclusive, da minha fábrica, eu não pretendo focar tanto assim ou vender 100% para o Brasil. Eu pretendo vender muito para os Estados Unidos porque nós começamos agora a ficar muito competitivo em vender no mercado interno americano por causa das altas taxas que os americanos estão impondo à China. Então, sim, eu consigo entrar hoje nos Estados Unidos com um produto com preço competitivo com a China aqui, saindo do Paraguai. Se você vende para Chile ou Ásia, via Pacífico, fica de olho ali na rota bioceânica. Pessoal, qual é o cuidado que vocês têm que tomar com a rota bioceânica? Ela é boa para logística, ela é boa para galpão logístico, mas as cidades que tem em volta ali são muito pequenas e zero mão de obra. Então, toma cuidado com isso. Estão abrindo um monte de condomínio industrial em volta da bioceânica. Legal, para galpão logístico. Se você precisa de mão de obra, você não vai encontrar naquela região. Toma cuidado. Se você produz coisas de alto valor com baixo peso, aí você vai morar aqui perto do mar, porque você precisa do aeroporto. Se você exporta para os Estados Unidos, para o Brasil, para o Chile, para a Argentina, se você quer algo assim mais global, aí sem dúvida nenhuma, Grande Assunção. Coisas que ninguém te fala. Separei aqui algumas coisas. Aeroporto internacional de verdade é só aqui em Luque. O resto não é. Eles podem até falar que tem um voo, que fala... Aeroporto internacional é só aqui. E, inclusive, a gente já sabe que para o próximo ano agora vai ter voo direto para Miami. Quem que é de Miami? A Ananda, né? A Ananda Guardian é lá de Miami. Olha, Ananda, vou poder te visitar. Vai ter voo direto para Miami, né? Mão de obra especializada está na mesma cidade que os cursos técnicos e que as faculdades. Muito industrial não pensa nisso e esquece que quase todos os cursos técnicos, quase todas as faculdades, já falei nesse vídeo, costureira, torneiro mecânico, eletricista, mecânico de automóveis, quase tudo está aqui no departamento de Grande Assunção. Se você escolher ou optar por outra região, toma cuidado que talvez você tenha problema com mão de obra especializada, tá? Energia alta não paga segurança baixa. Então, por exemplo, Alto Paraná tem a Itaipu do lado, mas a criminalidade também é muito maior lá na Tríplice Fronteira. E, de novo, Marlon, por que você não citou Pedro Juan, já que é do lado, e que tem indústrias maquileiras e que tem lá um polo industrial? Porque, novamente, para mim, não faz sentido, quando eu estou indo para um novo país, quando eu estou indo para um novo local, eu sempre vou escolher os melhores lugares, tá? Não estou dizendo que Pedro Juan não é bom, estou dizendo que tem um número que me incomoda lá, que é a taxa de criminalidade. É de 60 homicídios para cada 100 mil habitantes, tá? E, para mim, não faz sentido você tendo o leque chamado Paraguai, que é um país 2,5 vezes maior que o Uruguai, que é maior que o Japão, maior que a Holanda, maior que a Suíça, você ir morar no lugar mais perigoso que tem aqui. Então, eu não falo de lá. E se o sócio for morar aí, e se o dono for morar aí no Paraguai, ou se um dos chefes, dos engenheiros-chefes, cara, toma muito cuidado com isso. O único departamento que tem uma porrada de hospital internacional, aeroporto, escolas internacionais, franquia, shopping center, grandes marcas de automóvel, é Grande Assunção. Toma muito cuidado com isso. Comparativo final, bota na tela, gurizada, antes das top 10 perguntas mais pedidas para o Marlon na consultoria. Finalizando esse vídeo que ficou compridaço, hein? As 10 perguntas que o pessoal mais faz nas nossas consultorias. Então, para quem não sabe, todas as terças-feiras o Marlon tem de 6 a 10 horários, eu cobro $400 no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, para fazer consultoria. De cada 10 pessoas que vêm falar comigo para implementar a indústria, 7 eu mando embora e falo que o Paraguai não é para elas. Mas todas essas consultorias ficam gravadas com inteligência artificial e a gente colocou um resumo do último ano dessas consultorias na nossa inteligência artificial e falou assim: Claudete, minha querida, Claudineia,
Faça aí as top 10 perguntas que mais fazem para o Marlon na consultoria paga. Então, vamos lá. Marlon, eu preciso de sócio paraguaio para abrir? Pessoal, não. Para abrir empresa no Paraguai, o que acontece é que você precisa de alguém que tenha cédula de identidade paraguaia e que esteja em território paraguaio para tocar a empresa. Tá? Então, tem 3 modelos para você abrir a tua empresa, seja qual for, indústria, prestação de serviço ou negócios aqui. Número 1, você pode ter um sócio paraguaio e você pode ser o sócio estrangeiro. O sócio estrangeiro não administra, não representa, não assina, não mexe no banco, não faz nada. O sócio estrangeiro só saca os dividendos pagando 15% na fonte, tá? E aí você tem que ter um sócio que é o cara que tem a identidade paraguaia e toca tudo isso. Número 2, você pode sim ser o sócio estrangeiro que é dono de 100% do capital, e aí você tem um funcionário que tem cédula de identidade paraguaia, que esse toca o negócio para você, tá? Tanto no caso 1 quanto no caso 2, você tem que confiar muito no cara. Tem que ser um cabrabão, porque ele tem 100%. E mesmo que algumas pessoas falem para você assim, mas eu vou limitar ele no contrato dele aqui, a verdade é que aqui na documentação oficial do Paraguai, esse cara pode fazer o que quiser. Você pode limitar ele com um contrato e depois você tentar reaver o prejuízo aí na justiça. Mas ele pode fazer 100% de todas as atitudes, mesmo que você tente limitar ele com um contrato de gaveta ou esse bate-papo de advogado mais fraco falando na orelha de vocês. E número 3, você ter a sua cédula de identidade paraguaia, aí sim, você é dono de 100% do capital e sempre que está aqui, toca a tua empresa, faz a movimentação. Não tem ainda a sua documentação, admissão temporária ou permanente com cédula de identidade? Entra lá em www.romper.global, faz com a maior assessoria do Paraguai. Lá tem carro novo, higienizado, tem cowork, tem contador, tem advogado, tem de tudo que vocês precisam lá. Beleza, pergunta número 2. Maquila, Zona Franca ou regime geral? Qual usar? Pessoal, maquila. Se você exporta 100% da tua produção e não pretende vender para dentro do Paraguai. Entre outras coisas. Eu vou fazer um vídeo só falando de maquila, um vídeo só falando de 7548, um vídeo só falando de Zona Franca e um vídeo só falando de regime geral. Conforme dá, porque eu também tenho que trabalhar. Mas, na maioria dos casos, maquila não é a melhor opção. Na maioria dos casos, regime geral em conjunto com o selo Mercosul é mais rápido, mais fácil de implementar e te dá tanto benefício quanto maquila. Ou, às vezes, Zona Franca com o selo Mercosul é melhor do que maquila. Marlon, quanto tempo até a fábrica rodar? Pô, aqui, difícil, cara. Mas, assim, construindo do zero, que você não tem nada, não tem documentação, nada, tá? 18 meses. Vai ter gente tentando iludir vocês, falando que é menos, para pegar você no... Sabe como é que é contrato de isca? Contrato de isca é assim. Eu falo para você que em 1 ano tua fábrica está girando. Inclusive com maquila aprovada, tua identidade acelerada lá em Cidade del Este, que chega em 15 dias, né, piazada? Você assinou o contrato. Aí você me pagou. A hora que você vê, eu te fisguei, irmão. Não tem o que se fazer. Aí agora eu falo que deu problema no governo, tem a licença ambiental da MADES, tem lá a Dinavisa, o cara do galpão está exigindo mais coisa, o intendente de Mingaguaçu agora não... Você entende? E a hora que você vê, você demora os mesmos 18 meses que o Marlon te prometeu. Só que sem saber o que esperar desse prazo. Comigo não é assim. Quando a gente negocia com vocês, a gente fala, tá aqui, quer um roadmap? Quer saber quanto vai gastar? Quais as licenças? Em quanto tempo? Tá aqui. 18 meses para a sua indústria começar a rodar. No primeiro ano, a gente dificilmente implementa maquila. 7548 é para quem investe mais de 13 milhões de dólares. Maquila é para quem vende mais de 5 milhões de dólares por ano e já tem o público consumidor comprador. Eu não implemento indústria ideia nova. Então você tem que ter essa indústria já aí no teu país de origem, porque senão eu sei que nós vamos apanhar igual vaca na horta aqui e eu não estou mais na idade de apanhar como vaca na horta. Estou na idade de trabalhar certo, entendeu? Então tem várias coisas que a gente tem que analisar. Mas geralmente 18 meses para a fábrica rodar, tá? Então podem olhar aí. Por exemplo, eu estou no planejamento da minha indústria para setembro ir falar com os Tino para pedir equipamento e tal. Então provavelmente a gente vai rodar só depois da metade do ano que vem. Olha que eu trabalho com isso. Aluga ou construa o galpão? Pessoal,
Aqui, a dica master que eu posso falar para vocês é o seguinte: o aluguel de galpão é um dos únicos aluguéis que realmente dá dinheiro aqui no Paraguai. Então você vai ver que pela falta de galpão bom, né, aqui no Paraguai vocês procuram aí por alquiler de tinglado, coloca na tela aí pra gente. Por esta falta, o aluguel tem ficado muito caro aqui para as empresas e indústrias. Aqui no Departamento Central é melhor para alugar do que em outras regiões. Você tem uma oferta melhor, principalmente aqui na região aqui de Límpio, Itá, Itaguá. Agora, o que acontece? Muitas vezes a gente não quer começar comprando. Eu vou dar 2 dicas para vocês que o dia a dia me ensinou nessa questão de comprar ou alugar. Se você tem tempo, se você já tem público consumidor, se o teu negócio já funciona e você junto comigo fez os cálculos, eu vou ganhar 22% de lucro a mais todo ano por eu ir para o Paraguai, vale a pena comprar. Inclusive vale a pena financiar, se você compra um bom terreno, usa o terreno para financiar a construção, tá? Inclusive vale a pena às vezes comprar. Se você precisa de uma estrutura específica, principalmente energética, você tem que fazer o seguinte cálculo. Marlon, eu preciso de um trafo, né? Transformador, alguns chamam de trafo, outro de transformador. Legal. Que tamanho? Nós vamos pedir para a Andi vir aqui, mexer na estrutura energética, ligar um transformador que você colocou aí no teu galpão. Show de bola. A Andi vai falar assim, eu quero um contrato de aluguel de 5 anos para ligar esse transformador. Vale a pena? Você tem que pensar nisso. Ou não tem o tipo de energia trifásica lá naquele lote que você comprou, eu vou ter que puxar. Então, tudo isso você tem que pensar. Compro ou alugo ou construo? Depende. Eu vou começar com um galpão alugado, mas eu já comprei para, nesse momento, construir junto. Entendeu? Então, depende o dinheiro que você tem bala na agulha, se vale a pena, se não vale. Se vai ter que instalar, como eu disse, o transformador. Qual é o custo da tua mudança de fábrica? Se você encontra, na verdade, a maior dificuldade é não achar o barracão do jeito que você precisa. Não, preciso de área externa, para o meu caminhão, para depósito externo. Às vezes você não vai encontrar e você quer sair dessa loucura chamada Brasil, às vezes construir é a única opção que você vai ter. E daí entra em contato com a gente, porque nós temos aí parceiros e clientes que estão montando construtora aqui. Eu tenho uma pequena construtora de galpão, que vai começar construindo para mim, para alguns sócios, e depois a gente abre para o público. Então a gente também pode bater esse papo junto com você. Mas tem muita empresa de galpão boa vindo para cá, para o Paraguai, justo porque já enxergaram que esse mercado, tá um chuchuzinho aqui. 5, vou achar mão de obra ou eu preciso trazer gente do Brasil? Cara, aqui 2 nuances. Às vezes você vai ter que levar um pouco os paraguaios para chegar na tua planta industrial e olhar, ok? E às vezes você vai ter que trazer gente boa de lá para treinar a gente aqui, ou trazer gente boa de lá para realmente só ficar aqui. Então tudo vai da estratégia, da diligência, tudo vai do planejamento. Se você não quer sofrer tanto com mão de obra, e se você precisa de muita mão de obra, Grande Assunção. Marlon, eu estou levando um projeto gigantesco e eu vou precisar de 3.000 trabalhadores. Cara, não, em nenhum outro lugar fora Grande Assunção você vai conseguir essa mão de obra. Então, qualquer projeto que você precise acima de 200, 300 pessoas para mão de obra, fica de olho em Grande Assunção. Como funciona a residência dos meus brasileiros? Dos meus brasileiros, será que é os funcionários? Essa daqui me pegaram. Rapaziada, a residência é o nome do processo para conquistar a admissão. Esse cartão fala assim, esta pessoa pode ficar em território nacional, trabalhar, investir e estudar. Mas esse documento só autoriza isso. O que realmente vocês precisam é conquistar uma admissão, temporária de 2 anos ou permanente de 10, existem vários caminhos para isso. Inclusive a gente está lançando aí até o curso gratuito no YouTube para isso. Mas a cédula de identidade. Essa sim é o documento identificador para você trabalhar, ter registro no IPS, ter conta bancária, assinar em cartório. 7. A energia aguenta a minha fábrica? Aguenta. O Paraguai tem mais de 80% da energia sobrando. 8. Frete até São Paulo/Curitiba, custo real. Cara, de 2 a 5 dias da fronteira e pode variar de $55 a $170 a tonelada. Não sei se o caminhão é teu, não sei se o caminhão é terceirizado, não sei se é câmera fria. Essa é difícil da gente responder. 9. E se o Paraguai mudar as regras de repente? Não vai.
Maquila existe desde 97, 75, a antiga 6090, que agora é 7548, existe desde 97. O Paraguai é um ambiente extremamente favorável ao empreendedorismo e é um país muito consolidado em lado político e tradição. Então, não vai mudar. Essa loucura que, inclusive, vocês estão vivendo no Brasil demorou para acontecer e foi acontecendo devagar. A gente só não viu lá no Brasil. Mas eu acredito que aqui não aconteça e não vai mudar do dia para a noite de você perder o teu investimento, perder a tua indústria. Isso é praticamente impossível. Não é à toa, de novo, que a Moody's, que a S&P elevou o Paraguai como mais confiável para se investir do que o Brasil. Tá? E 10. Onde definitivamente eu não deveria montar. Cara, como a gente falou em todo vídeo, não tem um lugar que você não deve ou que você deve. Mas eu acho que tem um combo que você tem que ficar preocupado. Logística, mão de obra, qualidade de vida, se o gerente ou o dono vai vir para cá. Tem, não tem aeroporto, tem, não tem hospital. Eu vou ter prestador de serviço porque eu preciso. Por onde chega a matéria-prima, por onde eu mando o escopo que eu produzi. Então, indústria sempre é um combo. Tá? Indústria não é um esse ou aquele, essa ou aquela decisão. Tá? E sim, o Paraguai tem muita mão de obra, mas você vai ver muita gente lá em Mingaguaçu com vaga em aberto ou com vaga que está fechada, mas não encontrou a pessoa certa para aquela vaga por causa da limitação populacional. Então tomem muito cuidado com isso. Não tem uma resposta certa ou errada. Tem um conjunto, tem planejamento. Se for para falar assim, Marlon, mas eu não tenho grana para fazer todo esse planejamento e eu não posso errar. Eu tô com uma ideia boa aqui, eu tenho uma graninha, vou montar uma fábrica, uma indústria aí. Cara, vem para Grande Assunção e fica de olho aqui em Límpio, que tem 1 metro quadrado interessante. Mariano e Luque já tem 1 metro quadrado um pouco mais caro, mas se você conseguir implementar aqui, legal. Se você precisa de metro quadrado barato, bom, perto de rodovia, perto de Vilheta, por exemplo, fica de olho em Itaguá, em Itá, entendeu? Mas se você não quer errar, e quer aproveitar, quer vender no mercado interno, quer vender no mercado externo, Grande Assunção. Grande Assunção. Aqui é para não errar, tá bom? Pessoal, agradeço. Acredito que nessa mais de 1 hora de vídeo eu respondi perguntas que vocês nunca tinham visto alguém responder aqui. Vai dar um trabalhão danado pro meu time de edição, nem tanto, porque quase não tem corte, né, gurizada? Tem pouquíssimos cortes dos meus vídeos aí. Mas de coração eu espero que esse vídeo ajude você a ter clareado um pouco essa questão de montar indústria, essa questão de onde montar a indústria, e saiba que você, amigo empreendedor, industrial, que é motivado, que é honesto e que é trabalhador, o Paraguai está com as portas abertas para você, porque, como diz o presidente Santiago Penha, a melhor política social que um país pode ter é geração de empregos. E nisso eu concordo com ele. E o Grupo Romper faz um esforço danado para dar esse apoio para o Paraguai, porque quem trabalha tem que ter vida boa. Um abraço.